Quantas vezes eu devo passar pela mesma coisa para entender o que eu devo entender? Oxalá na vida a gente entendesse tudo de primeira, né? Sobretudo quem é pai e mãe, as mães às vezes dizem isso, né? Será que eu tenho que falar 1000 vezes a mesma coisa? E responda assim comigo: sim. Fala 1000 vezes a mesma coisa. No evangelho de hoje terminou então dizendo, né? Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu. Foi preciso Jesus aparecer para eles no mínimo 3 vezes. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ter esperança na vida, né? Esperança e paciência. Quantas vezes eu devo passar pela mesma coisa para aprender uma coisa? Talvez 3 vezes, é por isso que a gente precisa ter paciência e esperança. Paciência e esperança com o outro, paciência e esperança conosco mesmo. Algumas pessoas têm uma capacidade maior de aprender de primeira, outras não, né? E dependendo do que a gente passou, do que a gente viveu, talvez vai ser preciso 3 vezes, 4 vezes dizer a mesma coisa. E o mistério da nossa lerdeza e, enfim, da alma humana, ela é tão grande que às vezes é preciso cair 3 vezes, né? Quem sabe um dia você aprende o que já poderia ter aprendido antes. Então tem gente que vai ter que passar vergonha 3 vezes, tem gente que vai ter que ser humilhado 3 vezes, tem gente que lá na frente cai a ficha e fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi, né? E mesmo pessoas que a gente vê que hoje, talvez, não é, se converteram, estão mais aí firme com Deus também, mas isso aí só chegou na vida dela depois de ter apanhado quantas vezes, depois de ter chorado quantas vezes, depois de ter prometido e confessado que nunca mais ia pecar quantas vezes. Portanto, paciência e esperança com o outro, paciência e esperança conosco mesmos, né? Agora, o evangelho de hoje tem algo muito importante, que é a pessoa de João, o discípulo amado. Meus irmãos, como João aqui nesse texto do evangelho, ele foi importante para Pedro. Todo o evangelho aqui de hoje, toda essa cena foi permitida e montada, né, pelo próprio Jesus com um objetivo. Todos os discípulos, mas de modo muito especial Pedro. Pedro é a pedra, Pedro é a rocha, Pedro é o fundamental da história aqui. A gente vê que Pedro disse, vou pescar. E os outros disseram o quê? Nós vamos também. É a solidão de Pedro aqui, né? Você vê que Pedro talvez falou, vou pescar, e nem estava querendo ir. Talvez ele falou, vou pescar, só para fazer aquele charminho, né? Para ver se alguém se importava com ele. Você já fez charminho na vida? De vez em quando você faz charminho, né? Não tem nada, não, né? As pessoas gostam de chamar a atenção das outras, isso é do ser humano. Talvez Pedro falou aqui nessa noite, vou pescar. Jesus já tinha aparecido 2 vezes, mas ainda não estava claro para eles no que ia dar essa história. Jesus aparece, desaparece, fica 5 dias desaparecido, aí ele aparece de novo, atravessa parede. Os discípulos estão um tanto quanto perdidos, né? Mas o fato é que todo mundo espera de Pedro uma resposta e uma liderança. E talvez Pedro, por algum momento aqui, se sentiu um pouco cansado disso. E quis, talvez, não sei, fazer um charminho. Eu vou pescar. Talvez na espera de que alguém dissesse assim, que pescar o quê, Pedro? Que história é essa de virar pescador, rapaz? Isso não te pertence mais. Não, Pedro, que isso? Se você voltar atrás, como é que a gente fica, né? E quando Pedro falou, vou pescar, os outros falaram, tá bom. Acho que nós vamos junto também. Pedro é o mais forte. Pedro é o líder. Pedro é aquele que, se ele pensar em sentar, os outros já deitou. É a solidão de quem teve um encontro muito grande com Deus. Todos nós temos necessidade de aceitação, de apoio, de carinho, todo mundo tem. Mas de algum modo, alguns de nós somos vistos pelos outros, e vistos com justiça, não com equívoco, como pessoas fortes. E feliz de você, se você não é motivo de preocupação para os outros, feliz de você, se quando você atrasa, ninguém fica te ligando, imaginando que você está ou gastando dinheiro com jogo, ou no pecado, ou no adultério. Feliz de você, se quando você fica meio quieto, todo mundo acha que no fundo você está bem, você deve estar se organizando sozinho, sinal que as pessoas percebem você como alguém maduro, como alguém capaz.
Eu não gostaria de estar no número daqueles, e são muitas as pessoas que estão nesse número, de que se atrasar 5 minutos, o coração de alguém dispara. Tá onde será, hein? Eu não gostaria de estar no número das pessoas que, se não está sorrindo ou está um pouco mais quieto, todo mundo, já fala, pô, ele está meio quieto, meu Deus, a depressão voltou, ai Jesus. Bem-aventurados os que são sozinhos nesse sentido, é o caso de Pedro. Ele é humano, ele tem coração, ele tem necessidade, uma hora a água bate na bunda também de um Pedro da vida. Fato é que os seus amigos não o percebem muito como alguém frágil. O percebem como alguém que sabe se virar, porque ele sempre se virou. Pedro resolvia os próprios problemas, ele resolvia o problema dos outros, ele sempre falou em nome de todos. Mas veja, meus irmãos, a gente precisa entender essas coisas na vida, para parar de ficar sentindo essa dor da injustiça. Quando a gente começa a se sentir injustiçado, a gente está mordendo uma isca de Satanás. Esse sentimento de injustiçado, de ninguém se importa comigo, tudo é a escrava véia aqui, ó. Isso é uma isca do diabo que roubou muitas pessoas do bom caminho. Só Deus conhece verdadeiramente o coração de outro ser humano. E talvez você fez por merecer passar, e passou ao outro, uma imagem de pessoa forte, resiliente, de uma pessoa capaz de se virar com as coisas, de alguém que a gente não precisa ficar cuidando demais de você, senão você faz besteira. Eu quero aplaudir você, porque é assim que as pessoas veem você. Aplaude aí quem está do seu lado aí. Então vamos parar com esse ciúminho besta, com esse chiliquezinho besta, que nessa altura da vida, às vezes você está com ciúminho, está com invejazinha do teu irmão, da tua cunhada, que todo mundo dá atenção. Por que será que todo mundo dá atenção para eles? Porque são fracos, porque são frágeis, demais além da conta. E sim, você também vai encontrar a sua fraqueza, a sua fragilidade, igual o Pedro aqui, ó, querendo voltar atrás, querendo ir pescar tilápia nessa altura da vida, vender sardinha. Porque tinha cometido o pecado de negar Jesus, isso ainda não está resolvido dentro dele, vai ser resolvido na próxima cena do Evangelho. Pedro é um homem que carrega suas questões. Mas, possivelmente, então, ele quis fazer um charme, vou pescar, talvez esperando que alguém dissesse para ele, não, Pedro, não vai não, você está querendo ir por quê? Porque você negou Jesus 3 vezes? Também não é assim, cara. Você não viu domingo passado ele perdoando o Tomé, aquela mala sem alça? Ai, você não põe a mão. E Jesus foi lá, então vai, põe a mão. Pô, Jesus é um cara bacana, volta atrás não. Fato é que ninguém falou nada, só disseram, nós vamos juntos também. E aí vão pescar, vão voltar atrás. E aí trabalham a noite toda e começa um filme que a gente já viu antes, lá em Lucas capítulo 5. Mestre, trabalhamos a noite inteira, jogamos rede a noite inteira, voltou vazio, não tem peixe hoje, não pegamos nada. Então eles vão lá, tentam pescar a noite toda, não pegam nada. Jesus, assim como lá em Lucas 5, aparece lá na beira da praia, grita de longe com eles, esse filme que já foi visto antes. É a mesma cena sendo repetida, E aí Jesus começa abrindo o coração deles, nada como um elogio, E Jesus fala assim, moços, nossa, como você é nova, Você tem que saber abrir o coração do cliente, Moços, tendes alguma coisa para comer? Não, não temos. Pela segunda vez na minha vida, nunca me aconteceu isso. Eu passei uma madrugada inteira e não achei um peixe. Tem nada para comer. Aí de novo, como lá em Lucas 5, lançai a rede à direita da barca e achareis. E aí de novo Pedro obedece à sugestão de uma pessoa que ele não conhece, dando palpite na profissão dele, na qual ele é mestre, e pelo sim, pelo não, lançou a rede, então, do lado direito da barca, com coisa que já não tinha lançado antes também. Pedro já tinha jogado essa rede para tudo que era lado. Aí vem alguém lá de longe, lança a rede do outro lado ali, e Pedro tem esse, quer saber, mais 15 minutinhos que a gente perde, aqui está lascado, jogou. E aí de novo as redes se enchem a ponto de na hora que puxa para dentro do barquinho, quase afunda o barco. A gente já viu esse filme antes e Pedro ainda não despertou as coisas. Tamanha é a sua ferida consigo mesmo. Pedro está nesse estado aqui de letargia, não é só pela morte de Jesus, pela ressurreição que é difícil de compreender, de assimilar, mas Pedro está sobretudo assim por causa de si mesmo. Ele negou Jesus 3 vezes e todo mundo sabe disso. Pedro está com a cara no chão.
Pedro está com vergonha, né? Pedro está desenchavido diante do que ele fez, do que ele aprontou, vamos dizer assim. Mas aí, meus irmãos, olha a importância de quem a gente escolhe ter ao nosso lado. Pedro ia perder essa oportunidade na vida dele. Não fosse João, o discípulo a quem Jesus amava, que disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, estava só de tanguinha, né? Atirou-se ao mar e foi nadando até Jesus. Foi nadando até Jesus. Aí aqui Pedro também dá uma invertida na coisa, né? Se ele quer ir até Jesus que está na beira da praia, se ele quer chegar na praia, por que não foi de barco, né? E para nadar a gente não nada de roupa. A gente põe roupa para nadar ou tira a roupa para nadar? Tira a roupa para nadar. Pedro colocou a roupa para nadar. Aí também aqui já ficou até meio confuso. Mas é sobretudo o respeito de Jesus para com Pedro, né? Se vestir. E nadou no peso da própria roupa até chegar em Jesus. Mas veja, queridos, quantas vezes é preciso viver a mesma coisa para entender uma coisa? Às vezes, várias vezes. Pedro precisou ver Jesus ressuscitado 3 vezes, precisou fracassar como pecador 2 vezes, mas tem um ponto muito importante aqui. Quem é que está na orelha de Pedro, ajudando Pedro a entender a vida? A vida de muitas pessoas se explica, às vezes, pelas pessoas que elas têm, tiveram ou escolheram ter na orelhinha delas conversando com ela. Faz assim comigo. Faz assim, nhen. Faz que você acorda. Faz nhen. Faz assim do outro lado. Agora volta para o outro lado, faz com as 2 mãos. Faz assim, é porque eu acho assim que se fosse ver. Então, porque assim, nossa, eu não entendo uma outra pessoa tão de igreja igual você, né? Tanto que você reza, nada dá certo para você, né? Primeira pessoa que está pendurada na sua orelha, você mesmo. Você e a falta de uma boa terapia, que até hoje você tem em não procurar um psicólogo. Você e a tua falta de vocabulário, mentalidade bíblica, que você só tem refrão de música de sofrência na cabeça. Você e os jargõezinhos da vida. Você e as suas autojustificativas. Você está pendurado na sua orelha. Eu estou pendurado na minha orelha conversando comigo o tempo todo. Você já reparou que você conversa com você o tempo todo? Já te aconteceu quantas vezes? Me aconteceu quantas vezes? Gente, será que eu já falei? Será que eu já peguei? Onde é que eu estou? Ixi, eu já te entreguei aquele negócio? Certeza que eu entreguei? Por que você não sabe coisa assim óbvia? Por que a gente chega numa sala, volta para o próprio quarto, abre, o que eu vim fazer aqui mesmo? O que eu vim pegar? Eu vim pegar? Não sei o que eu estou fazendo aqui. Por que isso nos acontece? Porque a gente está conversando com a gente o tempo todo dentro da nossa cabeça. A gente não para quieto, a gente vai lá longe, não é isso? Primeira pessoa que está aí na sua orelha dando conselho para você, você mesmo. Antes do diabo querer te tentar, você mesmo faz mal para você mesmo. E é por isso, meus irmãos, presta atenção no Padre, que nós precisamos de uma evangelização interior dos nossos afetos, da nossa mentalidade. Porque antes do diabo ou do Espírito Santo falar com você, quem é que fala com você? Você mesmo. E você é uma tragédia, me desculpe. Meu Deus do céu, que perigo que é você. Que perigo que você é. Só fala besteira, só fala impropério. Isso porque vive na igreja, mas quando resolve conversar consigo mesmo, a impressão que tem, que na tua orelha tem um pagão, tem um mundano, tem um satânico falando, tem uma pessoa ignorante, até parece que você nunca veio numa missa. As pessoas conversam consigo mesmo o tempo todo, maluquice. Quem de nós nunca se assustou, nunca se surpreendeu consigo mesmo ou com alguém e falou assim, mentira que ele fez isso. Pois é, ele fez. E quem mandou ele fazer? Ele mesmo. Por isso que, sobretudo para as mulheres, é difícil entender que o homem às vezes consegue não pensar em nada. É possível só o masculino isso, mulherada. Amor, o que você está pensando? Bem, né? Amor, o que você está pensando? Ele fala nada. Isso para a mulher não cola. Ela já olha e fala, está pensando em outra. Não, só está pensando em nada. Mas o homem não fica também só pensando em nada. E aí, por exemplo, quantas mulheres não se surpreenderam, né? De repente explode uma bomba no colo dela. Pô! Quem mandou, mulher, teu marido fazer essa tragédia que ele fez, seja em qualquer área da vida? O diabo.
Os amigos que ele anda? Também. Mas muitas vezes as maiores tragédias que um ser humano inventa ou produz não foi nem o diabo, nem um amigo. Foi ele mesmo, porque ele conversa sozinho com ele, enquanto dirige, enquanto toma banho. Ele está lá conversando com ele. Estou aqui com os meus botões. E aí mora o perigo, porque aí a gente descobre que uma pessoa, às vezes depois de muito tempo, continua moleque, continua criança, continua egoísta, continua sem juízo. E que apesar dele reclamar tanto do pai que foi embora com outra, e apesar dele reclamar tanto da mãe, que agora ele andou vendo uns vídeos no YouTube, começou a achar que a mãe dele é narcisista, ele não é muito diferente de ninguém também, não. A maioria das nossas tragédias, gente, não foi o diabo que mandou, não. Foi a gente mesmo que aconselhou a gente mesmo, quando a gente fica aqui, ó, com os nossos botões, matutando, como um diabo, aí pode ser mesmo, matutando como alguém que não tem o evangelho, não tem na cabeça, não tem o Espírito Santo no coração, e toma as piores decisões da vida. E é por isso, meus amados, que a gente precisa se auto-evangelizar. Por auto-evangelizar, por óbvio, não estou dizendo que você não precisa vir em igreja, que você não precisa de padre, que você se vira sozinho. Eu estou falando de uma responsabilidade, você precisa levar a sério você, seus demônios, suas maluquices. A gente precisa cuidar da gente mesmo, a gente precisa fazer exame de consciência, a gente precisa se confrontar com Jesus Cristo, porque é possível passar uma vida vindo na igreja e pensar como um louco, como um retardado, como um diabólico. E dar a si mesmo os conselhos mais malucos possíveis. Quem de nós nunca se assustou com o fulano, está sabendo do fulano, está sabendo da fulana, assim, as posturas mais equivocadas possíveis, e não foi o diabo. Abre as suas pernas aí, faz favor, e olha lá embaixo, no quinto dos infernos, dobra a tua coluna lá embaixo e fala assim: Satanás, queria te pedir desculpa das vezes que eu culpei você, das coisas que você nem fez. Queria pedir desculpa das coisas que você ia mandar eu fazer e nem precisou, eu mesmo fiz antes. Foi mal aí. Pronto. Nós é a nossa cabeça louca, a gente vai tendo ideia. Quando Pedro disse aqui, vou pescar, ninguém falou: Pedro, por que você não volta a pescar? Você negou Jesus 3 vezes, cara, você não tem vergonha? Ninguém falou nada com Pedro. Quem é que deu essa ideia para Pedro? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele, tudo que ele tinha entendido dele, de Jesus, ele concluiu: é melhor eu voltar a ser pescador, vender peixe. Ele concluiu isso. Pedro não deu conta sozinho de si. Primeira pessoa que está na minha orelha, aqui ó, falando comigo, eu mesmo. E é por isso, minha gente, que a gente precisa auto-evangelizar afetos, raciocínios e pensamentos. Porque senão a gente vai para os piores lugares da vida e não vai precisar nem o diabo sugerir. Não foi o diabo. É a pessoa quando ela está sozinha pensando com ela ali, aí faz as maluquices. Segunda pessoa que está pendurada na sua orelha aí querendo atrapalhar você, depois de você e junto com você. Aí sim, o diabo, o tentador. Satanás, ele é o pai da mentira, ele existe, ele nos rodeia como um leão furioso querendo nos devorar. Não deis entrada, não deis brecha a Satanás, vai dizer São Pedro lá na sua carta. O diabo existe, o diabo tenta. Agora, meus irmãos, o diabo no fundo só ecoa. Nós somos tentados em nós mesmos, segundo a nossa própria concupiscência, vai dizer São Tiago, né? Então veja, tem coisa que se o diabo falar para mim, não faz nem cosquinha, mas se falar para você, te coça inteiro. Mas tem coisa que se o diabo falar para você, não faz nem cosquinha, mas se falar para mim, me coça inteiro. Eu preciso saber de mim. O diabo existe, o diabo ele vem. A gente acabou de sair da quaresma. Ele vem no deserto, ele vem quando a gente está cansado, com fome, depois de 40 dias, igual Jesus, quando a gente está meio carentão, meio esgotado de uma situação, de um assunto. O diabo existe, o diabo vem, não duvidemos disso. E ele vem na nossa orelha. E a palavra diabólica é sempre uma palavra de fracasso. O diabo trabalha sempre para o e com o fracasso. O diabo trabalha sempre para o e com o fracasso. Não posso, não consigo, não é para mim, volta para trás, olha quem você é. Isso é sempre o diabo na nossa cabeça. O diabo nunca traz esperança. Se ele é o avesso de Deus e Deus é amor,
se ele é o avesso de Deus, e Deus é esperança e perdão, o que o diabo é? O diabo, ele rouba a esperança. Pedro, vai pescar, cara. Agora vai querer aí ficar falando de Deus para os outros? Dá um tempo, Pedro, se afasta um pouco. Aí começa a cantilena de Pedro. E sim, o diabo também nos sugere coisas malucas e esquisitas. E por que é que nos sugere coisas malucas e esquisitas? E aqui também, ó, está valendo oração homilia, hein? Bem-aventurados os que anotam. Chega um momento da nossa vida em que alguns pecados, de verdade, eles não são mais nossos. Graças a Deus, assim, passou, superei, ficou para trás. Mas, meus irmãos, se um dia a gente pecou naquilo, se um dia a gente foi daquela forma, se um dia a gente escorregou naquela casca de banana, é porque aquilo de algum modo nos apeteceu, não é isso? Fez sentido, me atraiu o coração, a mente, enfim. Saibamos, tudo que um dia a gente já fez, estou arrependido, nunca mais, mudei minha estrutura de vida para ficar longe daquilo. Saibamos, aí sim, o diabo vem mesmo e vai pôr na nossa frente um dia de novo aquilo. Então chega sim um momento da nossa vida onde algumas tentações, a gente, no fundo, aí não é nem orgulho, nem presunção, a gente olha e fala, mas isso não era mais meu, isso não é mais meu, isso aqui é o Satanás, não é possível. Possibilidades e ocasiões, o diabo sabe nos visitar, o diabo sabe onde nos encontrar. Por quê? Porque eu fiz, me arrependi, me confessei, faz 20 anos que eu não faço mais, amém, glória a Deus. Mas o pecado, gente, é igual quando o cachorro, esses vira-latinha, ou alguém sem querer, passa e pisa no cimento que ainda está molhado da calçada, não fica a marca para sempre? Fica lá, agora já foi. Tudo que você e eu já fizemos deixou sinalizado para o diabo. Satanás, se você quiser me encontrar, vem por aqui, ó. É por aqui que eu já andei. Tudo aquilo que a gente já fez vai vir nos visitar de novo. Quando a gente menos esperar e quando aquilo às vezes já não é nem mais nosso. Aquilo já não faz parte de mim, eu já não quero mesmo aquilo. Mas o demônio vai trazer a ocasião para aquilo. E isso, meus irmãos, vem do nosso próprio autoconhecimento, vem do acompanhar o outro ser humano que caminha. Quantas pessoas vão bem na vida, de verdade vão bem na vida, e o diabo vai visitá-la de novo. E o diabo, ele não é muito criativo, não. O diabo não sabe inventar muita coisa nova. Ele vem naquilo que ele já veio. Entendeu como é que é? Ele veio naquilo que ele já veio. Satanás é muito criativo, não. Ele vem naquilo que um dia ele veio e funcionou. Quem sabe funciona de novo. E ele vem. Segunda pessoa que está na sua orelha. Primeiro, você mesmo. Segundo, o diabo. Terceiro, pessoas. Pessoas. Às vezes você é rodeado de gente também que é mais doido que você. Meus irmãos, se a gente quer melhorar, a gente precisa andar com gente melhor. É assim, ó, fácil. Quer melhorar? Ande com pessoas melhores. Tão boas quanto. Você precisa andar em circunstâncias que te esticam. Mas a gente não quer projeto nem propósito. A gente quer colo. A gente quer colo. Por que mãe e vó, essas duas criaturinhas, essas duas instituições maravilhosas da vida, mãe e vó, são um perigo? Quanta gente ficou atrofiada na vida porque teve e tem mãe? Quantas pessoas ficaram atrofiadas na existência porque tem uma avó? Que por um lado é muito bom, graças a Deus, mas que por outro lado atrapalha bastante, quando ela não é uma pessoa curada por dentro, né? Quantas pessoas não vão ser nada, não conseguem ser nada na vida? Porque não tem essa ruptura paterna, que é um homem sarado e curado que faz, ou alguém que represente isso, enfim, essa estrutura espiritual masculina, paterna, que tira do colo, que empurra para fora, que fala, não precisa ter dó do menino não, um homão desse tamanho, deixa ele. Ah, porque eu vou lá, a professora falou assim com ele, já se viu falar assim com a menina. Aí é o pai, geralmente, que deveria falar assim, amor, ele não é de açúcar não, ele não é de vidro não. Ele quiser, ele se vira. Existe um lado paterno na existência que precisa intervir sobre nós, né? Então veja, queridos, dependendo de quem está aqui, ó, ser humano mesmo agora, na nossa orelha, e não, eu não estou falando mal das mães, pelo amor de Jesus Cristo. Eu estou dando um exemplo da vida real que todo mundo constata.
Muitas pessoas não... Olha, estou falando da sua sogra e do seu marido, não estou? Você acha mesmo que o seu marido, Deus o fez banana desse tanto? Não, porque tem uns homens que a impressão que dá é que Deus pegou uma penca de banana e colocou 2 pernas, 2 braços, orelha e cabelo. Não é possível. Claro que ele não é assim, mas às vezes é alguém ali na orelha dele. Meu menino, cuidado, bota a blusa, tira a blusa, tá frio, já comeu? Bebê. Gente, tem mãe que chama o filho de 10 anos de idade na frente dos outros. Isso é uma humilhação de bebê. Você acredita nisso, mano? Não pode. Quem está na nossa orelha falando com a gente, interpretando a vida para a gente? Esse povo de igreja é assim mesmo. Isso aí, não engana ninguém não. É por isso que eu não vou. Quem é que está na tua orelha? Percebe? Eu mesmo, o diabo, né? E pessoas que às vezes não são maduras, não se elevaram na vida, ficaram estagnadas nas suas mágoas, nos seus ressentimentos, nas suas picuinhas, nas suas misérias. E como vai ficando ridículo quando uma pessoa, a idade vai vindo para ela vai quarentando, cinquentando, Deus o livre, sessentou já. E quando ela abre a boca, ela é ansiosa, boba, fútil, como um adolescente que não teve pai nem mãe. A pessoa está lá barriguda, careca, pelancosa, né? E ela não é depositária da sabedoria. Quando ela fala, quando ela pensa, quando ela reinterpreta a vida, ela é amarga, ela é azeda. Gente, não tem coisa mais feia que um idoso, que o velho burro. Não tem. Porque deixa de ser engraçadinho, né? Deixa de ser engraçadinho. Quem é que está na nossa orelha falando conosco? E aí, quem está na minha orelha falando comigo, muitas vezes é culpa minha. Por que está na minha orelha falando comigo? Você não consegue fazer um almoço, só você, a tua esposa, o teu marido, as tuas crianças? Precisa mesmo, todo domingo, estar na casa dos outros. Você não consegue colocar um filme, pedir uma pizza e ficar só vocês? Precisa mesmo de mesinha, de lanchonete, toda sexta, todo sábado. E aí lá vai ter uma música de corno, bem vagabunda, bem alto. Não é? Jesus, misericórdia. E a gente vai entupindo a nossa vida, colocando pessoas na nossa orelha. E aí, meus irmãos, a pessoa divina do Espírito Santo não consegue chegar na nossa orelha, porque na hora de chegar na minha orelha, lá estou eu, igual um maluco que nunca evolui na vida, já está o capeta. E já estão pessoas mal escolhidas. Aí fica lá o Espírito Santo, 5 metros de distância, tentando me chamar pelo dedinho. Por isso que a gente não escuta a voz de Deus. Bate no peito comigo, fala, ainda bem que eu estou assistindo essa missa, ainda bem que eu vim nessa igreja. Vai, fala alguma coisa, me anima um pouco também. E aí, meus irmãos, Deus quer falar conosco, amém? Fala conosco como? De 2 formas. Primeiro, por um dom do Espírito Santo chamado conselho. O dom do conselho. Um dos 7 dons do Espírito Santo é o conselho. E não é um dom que Deus te dá para aconselhar os outros. Também, mas por primeiro lugar, Deus me dá o dom do conselho para eu aconselhar eu. Aconselhar os outros. Um cego guiando outro cego, os 2 caem no mesmo buraco. O dom do conselho é dado em primeiro lugar para mim. Ele é o meu conselheiro. Agora, para ter o dom do conselho, precisa ter o quê? Vida espiritual ativa. Eu preciso buscar ser uma pessoa de oração. Ter uma vida espiritual. E a vida espiritual, meus irmãos, ela não é neurótica. A gente não fica encafifado com isso. Mas a gente precisa ficar ativado nisso. Então a gente vem na missa às 6 da manhã. Por óbvio, acaba a missa, não tem como a vida ser missa. Tem? Não tem. Você precisa fazer 1000 coisas que pagão também tem que fazer. A rotina da gente é muito igual à de quem não crê em Deus, por exemplo. Mas lá dentro do nosso coração a gente precisa estar em oração. E não é estar sisudo, andando de cabeça baixa, assim que o povo anda assim, parece uma galinha, né? A pessoa fica assim, ó. Aquela cara meio assim, a testa meio franzida. Não é isso que Deus quer de você, não. Mas dentro de mim, eu preciso estar orante. Porque senão, gente, a gente vem na missa às 6 da manhã, mas nós temos o dia inteirinho para jogar essa missa fora também.
Então, o dom do conselho é para quem tem vida espiritual. E aí a gente pode, ao longo do dia, encher o dia de pequenas preces, de pequenos atos de fé, de pequenas palavras lançadas ao céu, de pequenos atos de louvor, atos de súplica, atos de adoração. Amém? E na medida em que é possível, fazer que pelos nossos olhos e ouvidos entre coisa boa, né? Então, como é que Deus fala comigo? Primeiro, pelo dom do conselho. Amém? Segundo modo, como Deus fala com o ser humano. Aí sim, também, através de outro ser humano, através de João, que foi na orelha de Pedro e falou: Pedro, é o Senhor, bota a roupa, rapaz. E Pedro, não fosse João, Pedro estava lá até hoje, tentando carregar peixe. Não fosse São João, nós não tínhamos São Pedro. Jesus usou de João, o bom amigo. Como é importante ter um João na vida. E como é uma experiência feliz ser João na vida de alguém. O homem que sabe dar conselho. O homem que enxerga Deus na noite. Veja, São Pedro não estava conseguindo enxergar Jesus naquela cena toda. Mas João estava. E mostrou para Pedro: Pedro, não é macumba que fizeram para você não. É a cruz que vai te fazer bem carregar. E Deus sabe até quando você aguenta. Pedro, não é inveja dos outros contra você. Não está ninguém te olhando, te reparando não, Pedro. É a tua inveja, é o teu orgulho que se ativou diante da generosidade dos outros. Para de chamar os outros de exibido, de aparecido. Não é isso não, Pedro. Você está com inveja da generosidade das pessoas. Isso tem nome, João, alguém na vida. Agora, por que João está do lado de Pedro? Só porque João é bonzinho, um amor de pessoa? Não. Por que ele está do lado de Pedro? Porque Pedro escolheu. Pedro escolheu. Quem nós temos escolhido, queridos, para estar na nossa orelha? Quem a gente traz para perto? Para quem a gente abre as nossas portas? Sabe, às vezes a gente também não dá um passo em direção aos Joões da vida. Você só reclama que os seus parentes é louco, que no teu trabalho todo mundo é encapetado. Você só reclama, e é verdade, se você está falando, deve ser. E quantas pessoas boas você conhece, você já tem motivos para reconhecê-las como pessoas boas, pessoas que valeria a pena ter perto. Você nunca chamou para almoçar, nunca marcou um café. Você não se aproxima. Verdade ou não é? Piquiri tem uma característica, nossa cidade tem uma característica que quem vem de fora logo percebe. Quem vem trabalhar aqui por ocasiões, a pessoa se muda para cá. Isso é um traço. Que tem um lado bom, mas tem um lado perigoso. Às vezes eu escuto de um ou outro que está novo na cidade, está algum tempo na cidade. Pá, impressionante, o povo aqui é muito bom, né, e tal, mas assim, impressionante, né, de sexta-feira de tarde até segunda, cada um no seu mundo. Vai para tanto tempo que eu estou aqui, eu não conheço a casa de ninguém, eu nunca fui na casa de ninguém, ninguém chama para nada. Chega no final de semana, cada um é com os seus, né? E claro, isso faz parte da vida. E aí, meu irmão, minha irmã, você convive e vê pessoas que... não por carência sua, por bom senso, você já identificou que aquela pessoa é boa. Você nunca chamou para ir almoçar. Você nunca abriu a porta da sua vida para alguém do tipo João. É por isso que você não tem. Você não chama? É por isso que você não tem, você não abre. É por isso que você não tem, você não convida. Por que João está ali na orelha de Pedro, dando bom conselho para Pedro? É claro que São João é um santo, é um amor de pessoa, ninguém duvida. Mas por que ele está ali? Porque Pedro construiu com ele isso. Com quem a gente constrói as coisas? Com quem a gente constrói as coisas? Mas aí fica com essa, eu tenho vergonha porque eu sou pobre. E você vai se fechando de um jeito que o que te sobra? Te sobra aquilo que a natureza deu. Cunhada, sogra, amigo de serviço, não tem como fugir. E às vezes você admira, conhece, já viu, já foi testificado que aquele ali é um João, aquela ali é uma Joana, ou uma Jooa, você que sabe. E você não dá um passo em direção à pessoa, e essa pessoa vai te fazer falta na vida. Não fosse João, Pedro não tinha se reencontrado com Jesus, nem se reencontrado consigo mesmo. Se a gente não dá um passo, a gente não abre uma porta, se a gente não faz um aceno de bem-vindo, então fica sem. E Jesus, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo usou de João. E aí quando Pedro acorda, olha quanta coisa estava morta dentro desse homem. Ele é capaz de nadar vestido,
Ele é capaz de sozinho puxar uma rede que tem 153 grandes peixes, ele nem precisou de ajuda. Olha o quanto Pedro é imenso, gigante, poderoso, forte, produtivo. Pedro é espetacular. Estava morto. Quem acordou ele? João, o conselheiro, que falou com ele, que ajudou ele a interpretar uma cena, um fato, um ocorrido da vida. Ainda bem que Pedro tinha João. E ainda bem que Pedro soube construir isso. Senão, olha, esse homem tão valoroso tinha se perdido. E uma vez acordado para a vida, nós ouvimos aqui a primeira leitura, ele e João, né? E virou dupla também, né? Agora tudo é eles. Curaram o aleijado na porta do templo, aí o aleijado não desgruda deles. Agora eles vão ser presos, vão ser julgados, né? Vão ser inquiridos, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí Pedro anuncia de novo, né? Vocês nos interrogam pelo modo como esse homem ficou curado, ficais sabendo todos vós e o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré que vós crucificastes, mas Deus ressuscitou dos mortos, que esse homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas agora é a pedra angular da salvação. Não há outro nome, em nenhum outro há salvação, porque não existe debaixo do céu nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Olha que Pedro corajoso, maravilhoso. E aí nós não vamos ter a missa amanhã de manhã, mas a primeira leitura da missa de amanhã de manhã é a sequência, né, disso aqui, e aí Pedro vai continuar pregando, aí diz assim: ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, porque eram pessoas muito simples, sem instrução, reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Olha que coisa linda. Agora São Pedro está no topo, né? Todo mundo quer uma selfie com ele, todo mundo dando like. Pedro está assim, se sentindo, está lá em cima. Por quê? Por causa do dom do conselho, que Deus dá diretamente, claro, mas que Deus dá através de quem a gente coloca pertinho da nossa orelha. Olha que Pedro imenso. E aí esse Pedro vai terminar ali, eles vão dizer: nunca mais preguem nesse nome, senão vai apanhar de novo, aquela coisa toda. E aí Pedro, estamos em Atos Apóstolos capítulo 4, versículo 19, Pedro então responde àqueles homens que vão prendê-lo, espancá-lo e tudo mais, ameaçam de morte, os mesmos que mataram Jesus. Ele vai dizer a esses homens: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vocês e não a Deus. Quanto a nós, querido, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. E insistiram em ameaças com eles. Olha que coisa linda Pedro aprendeu. É justo diante de Deus eu fazer o quê? Não diante dos outros, diante de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é o critério maior da nossa consciência. Diante do bem que me chama e eu tenho preguiça ou medo, diante da tentação que me visita. É justo diante de Deus fazer o quê? Olha o que Pedro vai dizer para esses homens que o ameaçam. Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a você e não a Deus. Você no meu lugar faria o quê? Obedeceria a quem? Ao ser humano? Ao medo de chatear, eu não queria te magoar, o que vão pensar de mim? Aí vão sair falando que eu sou ruim, né? Então assim, é complicado também. Diante de Deus, eu tenho que obedecer você e a tua língua felina ou obedecer a Deus? Você no meu lugar faria o quê? E aqui o último então, dom do Espírito. Que a gente já falou do conselho, vamos falar só de mais um. O dom do temor. Uma pessoa que foi acordada igual Pedro foi, despertada igual Pedro foi, resgatada igual Pedro foi, pelo conselho do Espírito Santo que veio através de João. Pedro, qual dom do Espírito Santo você tem que olhar agora, usar agora, né? Sem nunca deixar de usar o dom do conselho? O dom do temor de Deus. O dom do temor de Deus. Eu tenho que ter medo do outro ou de Deus? Diante de Deus eu obedeço a quem? A Deus. E o nome disso é temor de Deus. É por isso que talvez muita gente recebeu excelentes conselhos, tiveram excelentes conselheiros e não foi para frente porque faltou temor. A gente precisa ter temor a Deus. Adianta eu te ensinar a verdade se você não teme a Deus? Temor a Deus. Então eu preciso de conselho e temor. As duas pernas da ressurreição do coração de Pedro. Conselho e temor. Deus não deixa a gente sem essas coisas se a gente quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé. Dá um ré maior, filho, por favor. Irmãos e irmãs, estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João, que é o capítulo da Eucaristia, o capítulo do pão do céu. Esse evangelho nós começamos ele na sexta-feira com o relato da multiplicação dos pães. Aí no sábado, o evangelho é após a multiplicação dos pães, eles entram na barca durante a noite, atravessam para o outro lado e veem Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade. Então é toda a revelação de Jesus, de quem é Jesus. Mas Jesus fez de um milagre, como todos os milagres de Jesus, cada milagre de Jesus aponta para um dos 7 sacramentos da nossa fé, que são necessários para a nossa salvação e para a nossa santificação. E o milagre da multiplicação dos pães é o milagre mais importante que Jesus realizou, o único dos milagres que está nos 4 evangelhos, inclusive narrado mais de uma vez, né? São 2 a multiplicação dos pães. E aí a multidão que ia atrás de Jesus, porque via o que ele fazia em favor dos doentes, é assim que começa o milagre da multiplicação dos pães, a multidão ia a Jesus porque via o que ele fazia em favor dos doentes. A multidão agora quer Jesus de novo, e percebem então que Jesus já não estava mais com eles, que deve ter entrado em uma das barcas, onde é que está Jesus, enfim, chegam à conclusão que ele deveria ter ido para Cafarnaum. E aí também eles entram em barcas ou vão a pé, vão fazer um esforço físico, um esforço de tempo e também um esforço de dinheiro, porque se alugavam barcas também, o Uber da época era a barca. Então custou tempo, custou dinheiro, custou esforço, custou sacrifício, né? Ir até Jesus de novo. E a multidão foi até Jesus de novo. Mas aí, Jesus mesmo coloca aqui a pergunta, a afirmação: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Ou seja, Jesus está dizendo o que para aquelas pessoas? Vocês não conseguiram depurar, depreender nada do que aconteceu. Aquilo que aconteceu ficou daquele tamanho só. E agora a multidão vai atrás de Jesus de novo para viver a mesma coisa de novo. Para viver, para comer pão de graça de novo, né? E Jesus entende a multidão. Agora, tudo que Jesus fazia e falava é um sinal, aponta para o que é sinal? Sinal é algo que não é ele sinaliza outra coisa. É isso que Jesus fazia com os seus milagres. E Jesus está dizendo: vocês vieram comer o pão de novo. O pão que eu dei a vocês não sinalizou nada. E aqui, meus irmãos, tem um desafio para a nossa vida. Primeiro, dos animais todos que Deus criou, o ser humano é um deles, né? Nós somos o único animal racional. Só o ser humano é capaz de linguagem, só o ser humano é capaz, portanto, de símbolo. O que são as palavras que a gente usa para conversar uns com os outros, para escrever, para ler? São símbolos. Só o ser humano é capaz do símbolo. O cachorro não é capaz do símbolo. A vaca, nenhum bicho simboliza, nenhum bicho significa, nenhum bicho depreende. Só o ser humano é capaz de olhar para uma coisa, para uma vela, e entender e escutar dentro de si muito mais do que parafina, pavio, fogo, vela. Só o ser humano é capaz de pegar uma vela e fazer de uma vela um discurso, um dizer. Só o ser humano é capaz de olhar para uma vela e ouvir Deus, ouvir a vida, ouvir a própria consciência, lembrar o que precisa ser feito. Só o ser humano é capaz disso quando não vive igual um animal, né? Portanto, Jesus está dizendo aqui para eles: vocês comeram aquele pão, foi um milagre muito grande aquilo, eles viram um milagre, estão todos estupefatos com o milagre. Que foi que vocês entenderam daquilo? Vocês ficaram com vontade de mudar o que no coração de vocês, na fé de vocês? E Jesus está entendendo aqui que a resposta é nada, a gente só quer comer o pão de novo. Isso aqui é um vício que entra também na nossa espiritualidade. O que as pessoas muitas vezes vêm fazer na missa? Elas vêm buscar o pão da outra missa. Traduzindo, veio numa missa, aí cantou aquela música, aí os pelos do braço deu uma arrepiada assim. Aí o padre estava a 1000 por hora naquela missa. O que a pessoa vem fazer na próxima missa? Ela vem buscar aquela sensação, ela vem buscar aquela mesma coisa. Aí o que acontece? Não encontra? Começa assim: não sei, acho que minha fé esfriou. Aí não sei, né? As missas
Padre Márcio está tão morto, né? Não, querida, é que você não viu o sinal. Aquilo não te apontou nada. No fazer, no operar, no mudar, no buscar da vida, como aquilo também não mudou nada da tua compreensão daquilo mesmo. Então vamos lá, a pessoa entrou na fila da comunhão, começou a sentir uns arrepios, acontece demais, né? Um calor, uma coisa. Aí na hora que comunga, volta ali para o banco, parece que o chão está fofo, parece que a perna está mole, qualquer coisa. Qualquer testificação que Deus dá aos iniciantes da fé, na fé, para confirmar as coisas, né? A pergunta de Jesus é: isso aí apontou o que você deve melhorar na sua vida? Apontou que você deve parar de fazer o que na sua vida? Apontou que você deve começar a fazer o que na sua vida? E aumentou em você o senso de que a Eucaristia é verdadeiramente Jesus? E às vezes a resposta é não. Eu vivi tudo isso e não enxerguei nada para fazer da porta para fora. E também não enxerguei o valor da Eucaristia. Tanto é que se eu vier mais 2, 3 missas e não sentir de novo aquilo que senti naquela, já não venho mais. Gente, o que tem de gente que não anda com Deus assim, que não vive a vida sacramental, por exemplo, e elas já experimentaram dos sacramentos e, por exemplo, da Eucaristia, muito mais do que eu que sou de missa diária. Eu escuto cada história sobre a missa, eu escuto cada testemunho sobre o Santíssimo e, sobretudo, experiências no comungar que eu, Padre Mário, nunca tive. Deus nunca me deu esses mimos. Não deu, não deu. E aí a pessoa que teve, naquela confissão em que partilha isso, também confessa que faz 3 domingos que não vem na missa, que toda vez que tem que vir na igreja sente um negócio estranho. Quantas pessoas você conhece, talvez que até algum tempo atrás, aí não sei, eram de missa diária, e elas têm umas historinhas espirituais para contar que é de dar inveja. Eu estou pensando aqui em vários rostinhos muito conhecidos meus que tiraram o pé dessa estrada aqui. E que às vezes precisava do padre urgente e com as mãozinhas trêmulas, partilhavam e perguntavam: padre, por que toda vez que eu vou comungar eu sinto um fogo, parece que meu coração vai sair pela boca? E eu escuto e falo: nossa, Jesus, queria viver umas aventuras dessa também, poxa. Saí de casa aos 17 anos, estou com 40, o Senhor nunca me deu. Parece o filho mais velho, o filho pródigo, né? Eu estou sempre contigo, nunca me deixe um cabrito para festejar. Esse teu filho é desgraçado, gasta tudo lá fora, mataste para ele e fizeste para ele um churrasco. Cadê? Onde é que está? Estão cumprindo escala quando muito. Por quê? Porque são ingratos? Também são ingratos. Filho de umas mães, são. Por quê? Porque o pecado rodeia, visita a todos nós e a pessoa pode cair, recair? Também. Mas porque existe, meus irmãos, e aqui está, por que Deus nos dá certas experiências? Para 2 coisas: para a nossa moralidade, para a nossa vida moral, ética, mas Ele também nos dá alguma experiência para a nossa vida de temor e reverência a Deus. Então, quando você sente essas coisas, você precisa entender imediatamente, você precisa escutar dentro de você, a partir disso, o que você vai parar de fazer, o que você vai melhorar do que está fazendo, e o que você vai iniciar e nunca nem pensou de ter feito. Essas 3 coisas precisam ser pensadas ao mesmo tempo. Mas também, ao mesmo tempo, precisa aumentar a certeza do valor da coisa em si. E eu me admiro demais de gente que viveu essas coisas, e não duvide você que muitas pessoas vivem experiências saborosas e gostosas, né, com a fé, mas pontuando aqui especificamente hoje, por causa do Evangelho, com a Eucaristia, e aí elas querem aquilo de novo. E aquilo de novo, não sei quando vai acontecer de novo. E aquilo não ecoa, aquilo não vira sinal. Então Jesus está dizendo: vocês estão vindo aqui atrás de mim, fazendo esse esforço danado para vir até mim, não porque viste sinais, vocês não depreenderam nada do que eu fiz, vocês querem que eu faça de novo, e eu não vou fazer de novo, porque se eu fizer de novo, eu estou reforçando esse vício emocional aí de vocês. E aí, meus irmãos, quando a gente pega, por exemplo, então, a história dos grandes santos e santas de Deus, a vida deles foi ancorada em uma única experiência. Em uma única experiência. Nossa Senhora viu o anjo quantas vezes? Uma vez.
Uma vez Nossa Senhora ficou cara a cara com um anjo, não sei se ela levitou, não sei se ela flutuou, eu não sei se ela se sentia como que, assim, arrebatada, eu não sei como é que, quando a gente chegar no céu, a gente pergunta para Nossa Senhora, como é que foi aquela experiência do dia que o anjo apareceu, o que que ela sentiu, se arrepiou, se ela saiu do chão, como é que foi? Eu só sei que foi uma vez só e bastou. Uma vez só bastou. Quantas vezes Jesus, no crucifixo, falou com São Francisco de Assis? Uma vez só. Agora, com a gente, parece que se não falar a cada 3, 4 dias, toda semana, a cada 15 dias, não vai para frente na vida? É igual grupo de oração, grupo de jovens, grupo de adolescentes, qualquer tipo de grupo, célula. Se de vez em quando não injetar um negócio na veia da pessoa de novo, uma lágrima cair, para um pelo arrepiar, para uma perna tremer, a pessoa começa a viver como se nunca tivesse vivido aquilo uma vez. Você imaginou se nós estivéssemos construindo aqui o santuário? Aí a cada 40 dias o Padre Mário quer sentir aquela adrenalina de novo, de ver o caminhão de cimento, de concreto, aqueles que andam girando assim, chegando, e aquelas máquinas imensas, furando o chão, que chegava a tremer até lá na rodoviária, quando furava essas estacas aqui, a terra parecia que tremia. Rapaz, dá uma adrenalina no negócio. Aí a gente ia ver essas coisas, eu perguntava assim, né, para o Renato, pro Geraldo, quanto é que nós estamos pagando mesmo nesse caminhão, nessa máquina que fura, quanto é que custa só esse pilar? Aí falava o valor, eu falava, misericórdia, será que eu tenho dinheiro para isso? Rapaz, dava uma adrenalina, um negócio gostoso. Não, meu amigo, você precisa terminar a obra e ela não tem mais essa adrenalina, não. Agora entra aquela parte chata, né? Aquela parte chata de convencer o pedreiro de vir terminar o que ele está pago para terminar, né? De vir terminar o rodapézinho, de vir terminar de puxar um fio, que não pode ficar ali aparecendo. Essa parte chata é da obra, imagina. E você sabe que até pedreiro poderia estar me ouvindo agora e aprender uma coisa. E para como pedreiro tem dificuldade de terminar a obra? Quando eu falei aqui, todo mundo riu. Todo mundo riu. Por que todo mundo riu? Porque todo mundo já viveu essa experiência. A tua obra lá, a tua edícula, a tua reforma, a tua casa, ficou 90% pronta, né? Dá para viver do jeito que ela está, mas ela não está pronta. Cadê o pedreiro? Ele já pegou outra obra. E ele está lá naquela adrenalina, naquela exigência mesmo, de subir as estacas, de subir, porque o cara tem que chegar, concretar a laje. Então ele está lá, está lá, está lá, está lá. E ele nunca vai vir terminar essa obra aqui. Os arremates da sua casa, se brincar, você morre e não termina. Olha, está todo mundo rindo, gente. Vou começar a usar mais exemplo de pedreiro, hein? Porque todos os exemplos que eu dou, 3, 4 rios. O do pedreiro pegou todo mundo. Terminar as coisas, né? Mas veja, o término das coisas e o progresso das coisas, muitas vezes, não tem a adrenalina, o açúcar, o êxtase do início das coisas. Para não dizer que falei só de pedreiro. Casamento, não é assim? Tem gente que casa 7, 8 vezes ao longo da vida. Não é assim? No fundo é o quê? A pessoa está buscando de novo aquela sensação da sedução, do encantamento, borboletas no estômago, não é isso? A mão que dispara, aquela hipnose que o outro casa. Aí vai lá a casa, dá 1 ano e meio, 2. É claro que isso desaparece, muito antes do que a pessoa imaginou que isso ia desaparecer. E aí lá vai ela de novo. Quantas mulheres a gente atende? Ela já teve 5, 6, muita aspas, marido, né? Quer dizer, a cada 2 anos está morando com uma pessoa. E não cuida dos próprios filhos. E vive atrás de achar um homem. Esse sentimento gostoso do primeiro momento da pertença, do estar com, de ser único. E aí quando a vida entra na linha reta, a pessoa não dá conta da linha reta. Ela precisa de novo daquilo, né? Ela precisa de novo daquela experiência. Para não dizer que falei só de pedreiro e de casamento. Técnico de futebol não é assim? Então os técnicos de futebol que é assim. Ele chega, salva o time do rebaixamento, não é isso? O time joga 3, 4 jogos assim que parece o Bayern de Munique. 5º, 6º jogo. Tem 2 aí no Brasileirão, não tem? Tá rindo, né? Chegou, o time joga, né? Vamos ver quanto dura. Não vai durar 8 jogos. Ele vai ser demitido. O time dele não consegue jogar mais. Ele não tem pique para tudo aquilo. Parece que a pessoa só sabe iniciar e causar frisson. Pai! Nós vamos terminar as coisas, meus irmãos. E Jesus está dizendo, vocês não viram sinais. Vocês querem comer o pão porque é gostoso comer do pão que eu dei. A adrenalina, senta, diz que vai passar um pão. Ah, lá no fundo lá. Ele pegou o pão, ele está erguendo o pão. Rapaz, quer ver que vai multiplicar? Vamos ver de novo. Aí Jesus está falando, rapaz, eu tenho mal o que fazer da vida.
E esse fazer aí não muda muito a sua vida, não. É preciso então ver o sinal, aquilo que aponta para além. E aí toda essa semana, porque é a sequência desse capítulo 6 de São João, Jesus vai apontando esse para além, o sentido profundo de um milagre que ele fez, que vai apontar para nós o sacramento da Eucaristia. Mas aí Jesus então aproveita e diz: esforçai-vos então, porque foi muito esforço para pegar Jesus no outro dia de manhã, lá do outro lado do rio, lá em Cafarnaum, do outro lado do lago, né? Esforçai-vos então pelo alimento, não pelo alimento que se perde, mas já que vocês sabem fazer tanta força, que povo animado, hein? Ah, Pai do céu! Esforçai-vos então pelo alimento que permanece para a vida eterna. Existem coisas que permanecem para a vida eterna, existem coisas que não permanecem para a vida eterna. A gente tem que saber discernir o que é passageiro, o que é eterno, não é isso? Em tudo na vida. Gente, eu lembro, me vem agora à cabeça, era ali o ano 99, 2000. Eu lembro que foi a primeira Libertadores de várias que o Palmeiras ganhou, né? Era isso. Eu estudava num colégio. Num outro colégio do outro lado da cidade, começou um programa do governo de aula gratuita de espanhol. Nem sei se existe isso até hoje, o tal do CELEM, um curso espanhol lá que você ia lá e fazia, era de graça 2 vezes na semana. E eu era garotão, molecão de tudo, né? 14 anos ali. E foi logo, e aquilo ainda era muito o auge, por exemplo, da Malhação, aquela novelinha da Globo, do Charlie Brown Jr., aquela coisa meio skatista, punk rock e tal, né? E aí, estava muito na moda um tênis, caríssimo, bem quadradão e tal. Eu queria, porque eu queria um tênis daquele. E todos os moleques na escola começaram a ir com aquele tênis, né? E eu não, claro, né? Aí, começou o curso lá, aí meu pai e minha mãe conversaram isso comigo, assim, ó, o negócio é o seguinte: você quer esse tênis, ou você quer fazer esse curso de espanhol que você falou que tem lá, que é de graça, mas tinha todo o material para comprar, então não era, né? Não, tinha um investimentozinho a ser feito. E eu, bobo, molecão, o que eu queria? Eu queria o tênis do Charlie Brown Jr., né? Eu queria o tênis dos meninos da Malhação. O vizinho tem, o outro tem, como é que eu não vou ter? Aí você explica, ó, só que é o seguinte, esse tênis aqui, daqui 6 meses, 7 meses, além de ter virado carne de vaca, teu pé já não serve mais aí dentro, né? Já está crescendo ainda esse pé. Não, a cada 6, 7 meses tem que comprar sapato para você, porque cresce, né? Agora, um curso, um livro, uma aula, aprender a ler, ouvir, falar um pouquinho de um outro idioma, isso aí você leva para sempre na sua vida. O que você quer? Tem coisa que não vai ficar com você para sempre, tem coisa que fica com você para sempre. Eu falei, tá bom, não quero mais o tênis também. Fui a algumas aulas de espanhol com outro tênis, muito bravo, chateado, mas entendendo o valor das coisas. Tem coisa que vai ficar comigo para sempre. Eu fiz lá 2 anos e meio de espanhol. Filho, eu rasgo o espanhol, me manda lá no Paraguai para você ver. É que ninguém me chama para ir no Shopping China, para você ver só. Não, eu ainda arrumo uns descontos com as meninas lá, patrão aí. E o tênis? Está rasgado, não serve mais. O que é que permanece para sempre? Então, já que sabe fazer esforço, faça o esforço por aquilo que é para sempre. E aí, especificamente, vamos ficar no texto. Jesus está falando de um alimento, a gente precisa se esforçar para ter um alimento. Esse alimento permanece para a vida eterna e ele dá vida eterna. E esse alimento é o que diz Jesus. Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem é Ele, e que o Filho do Homem vos dará, ou seja, não está dado ainda. E aqui, meus irmãos, já começa toda a prefiguração da Eucaristia como sacramento e de como nós precisamos dela. Veja, Jesus já fazia pregações maravilhosas. Esse povo, de algum modo, já estava um tanto quanto alimentado pela palavra de Jesus, movido pela palavra de Jesus. Mas ele acabou de afirmar para aquelas pessoas que estavam com ele, seus 12 apóstolos e a multidão, que ele tem um alimento que ainda não foi dado, o verbo está no futuro. Esforçai-vos pelo alimento que eu vos darei. Se é darei, não está dado ainda. O que Jesus não tinha dado ainda? Se ele já pregava melhor que todo mundo, se ele já curava, então tem um alimento que ainda não foi dado, Jesus. O Senhor ainda vai dar? Sim. Vai demorar uns 2 anos ainda. Vai ser lá na minha última noite na terra, lá na Santa Ceia, o alimento que o Filho do Homem vos dará. Portanto, fica dito aqui para nós que sim, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
mas que nós precisamos nos alimentar também daquilo que Jesus ainda iria dar, e deu. Para nós já está dado, porque nós estamos depois desse fato. E o que não tinha sido dado, que ainda ia ser dado, e que na linha do tempo, para nós já está dado? A Santa Ceia, a Eucaristia. Jesus está falando, se esforce para comer de algo que eu vou deixar e dar. Não estou deixando ainda não. Não é meu vestido, não é a minha barba, não é tocar em mim, não é me ouvir. É o pão da Eucaristia. E o que é que dá o pão da Eucaristia? A vida eterna. E para comer desse pão precisa fazer o quê? Se esforçar. A missa exige esforço de nós. Cada um sabe o esforço que precisa para poder comer desse pão que não é pão, é o próprio Cristo. Qual esforço você tem que fazer? Para alguns é o esforço de marcar uma confissão, superar a vergonha. Para outro é se reconciliar com alguém. Jesus não falou que você vem para o altar, está tretado, zicado, você vai lá se reconciliar primeiro. Para outro é abrir mão de um sonho. O sonho de casar e fazer aquela festa. Você não vai fazer aquela festa. Não vai, as suas amigas fizeram, a tua prima fez, teu pai é pobre, vocês não vão fazer aquela festa, você vai morrer esperando essa festa. E às vezes para algumas pessoas é um esforço abrir mão desse sonho. Mas eu queria tanto, e se a gente esperasse mais um ano? Mas já faz 5 anos que mora junto, fornicando, isso é pecado, não é assim. Não, mas esse ano a gente vai se organizar, né, amor? O senhor vai ver, padre, até ano que vem a gente casa. Eu quero que o senhor que faça o casamento. Mas faz o esforço. E para você, e não é esforço de juntar dinheiro, não, é o esforço de abrir mão dessa ideia. Para algumas pessoas é um esforço. Para outras pessoas, o esforço, 2, 3 filhos, tudo criança, e chora, e mamadeira, né? Até a missa das 7 começa às 5 da tarde, até que dá banho em todo mundo, até que pega, não sei o quê, não é verdade? Cada um sabe o esforço que tem que fazer. Para outros, o esforço é aguentar o padre. Um padre é porque fala demais, o outro é porque fala baixo, o outro é porque grita, o outro é porque tem cara de que não votou no meu candidato, o outro não sei o quê, o outro fala muito de futebol na homilia, não sei para que essas coisas, eu não sei, faça o seu esforço, eu estou fazendo o meu também. Esse pão precisa ser comido porque dá vida eterna e cada um que faça o seu esforço. E às vezes, meus irmãos, o esforço também, não é? De vencermos a nós mesmos, os nossos pecados, de sacrificarmos algo de nós para não ficar sem o pão que dá a vida eterna. Jesus está dizendo, se esforcem. E sim, meus queridos, nós somos capazes de fazer muito esforço. Quando a gente quer, meu filho, a gente quer. Não é verdade? Quando a gente quer uma coisa na vida, a gente consegue, a gente vai atrás, a gente dá um jeito. Existe dentro do ser humano uma capacidade quase que sobre-humana de busca, de esforço. Ou não é verdade? Existe em nós um negócio muito visceral. Quando de fato a gente coloca algo na cabeça, existe em nós uma força física. Tem no YouTube aí esses vídeos, né, de mulher, essas mulheres desse tamanhozinho, ela pesa 50 e poucos quilos. Franzininha, que consegue ter uma força sobre-humana para erguer um peso, alguma coisa que vai cair em cima do filho, que está esmagando a perninha da criança. A pessoa sozinha, ela vai lá, ela é toda cheia de dor, ela é magrelinha, ela consegue erguer um guarda-roupa para tirar o bebê de baixo. Ou não é verdade? O ser humano, quando coloca uma ideia na cabeça, o corpo desperta. E às vezes, gente, a nossa frouxidão física é falta de uma convicção interior. Quando a gente pensa na fé, quantas velhinhas vêm à igreja, elas têm tudo que é tipo de doença, tudo que é tipo de problema, e elas vêm, arrastam o pezinho, chinelinho, faça sol, faça chuva, ela vem na missa e ainda vem rezar pela neta, pelo neto que está em casa agora dormindo, fala assim, vó, estou cansado, reza lá para mim, minha semana não foi boa. As convicções interiores, meus queridos, colocam energia até no nosso corpo, até na nossa corrente sanguínea, o sujeito fica... Você não fala isso às vezes do seu marido, de alguém lá na sua casa? Chamasse para pescar, você estava bom, né? Como é para ir na igreja, está com dor de cabeça. Chama para jogar bola para ver, sara na hora. Quando a gente compreende o valor de uma coisa, tem um leão dentro de nós. Quando não compreende o valor da coisa, tem um gatinho dentro de nós. Jesus está falando, olha quanto esforço vocês foram capazes de fazer para me pegar aqui antes das 8 da manhã. Olha quanto esforço já fez por uma casa, por um carro, por um sonho, não é? Olha quanto esforço o ser humano faz quando se agrupa por causa de um time de futebol.
por causa de um político. Quanta energia moral, psíquica, física existe no ser humano quando ele entende uma ideia. Esforçai-vos então, pelo alimento que não está dado, será dado, eu vos darei. E que não é a minha pregação nem os meus milagres, que também são um alimento, mas o penhor da vida eterna é a Eucaristia, que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo, o Cristo. E aí eles colocam uma pergunta: Senhor, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Obras aqui vem do grego ergon, que é de onde vem a palavra ergonomia, né? Esteira ergométrica, é um operar, né? É uma obra, é um feitio com força, né? O que devemos fazer para realizar os ergons, o ergon de Deus, a obra, as obras de Deus? E aí Jesus responde algo para eles: a obra de Deus, o ergon de Deus, a ergonomia de Deus, a ergonomia de Deus é que vocês acreditem em mim e naquele que Ele enviou, que vocês acreditem no que eu falo. Meus irmãos, a fé é uma obra, porque a fé é um esforço, a fé é um movimento. Ter fé é uma obra. E essa é a obra da vida, ter fé em Jesus. E por óbvio daí, disso, né, vai decorrer todas as outras boas obras. Porque se eu acredito em Cristo, eu acredito no quê? Eu acredito no que Ele falou. E o que Ele falou sobre isso aí que você está fazendo? Aí aqui começam as boas obras, aqui começa a nossa conversão moral de alguns assuntos. Mas a obra é a fé, acreditar. Mas pontualmente aqui essa semana isso é muito importante. Acreditar no quê? Essa semana nós vamos deparar com o verbo acreditar e ver. Acreditar no quê? Ver o quê? Acreditar que Jesus está no pão e ver Jesus no pão. Esse capítulo 6 de São João, se a gente pega as fatiazinhas dele assim, a gente pode usar ele para falar de qualquer assunto. Mas se a gente pega ele dentro do quadro, da moldura em que ele está escrito, só pode falar de um assunto: a Eucaristia. Tem duas passagens na Bíblia que dificilmente, ou praticamente impossível, você vai ouvir sendo lida e pregada fora da Igreja Católica. É quase que impossível você escutar uma pregação que não seja católica a respeito do capítulo 6 de São João. O que os protestantes fazem com o evangelho de hoje e que nós vamos ouvir até sábado, eu não sei. Quer dizer, não fazem. Você não vai encontrar. Vai YouTube adentro para você ver. Não tem. A outra parte da Bíblia que você não vê é discípulos de Emaús, o evangelho de ontem. Se você talvez acompanha, gosta de acompanhar algum pastor evangélico aí no YouTube, que fala bonito, que fala bem, que diz algo que talvez te agrega, você vai descobrir isso aqui, você vai ouvir ele a vida inteira. Ele nunca vai pregar discípulos de Emaús e essas páginas dessa semana. Nunca. Por quê? Porque o sentido profundo e primeiro de todo esse capítulo 6 de São João, que começa com o milagre da multiplicação dos pães, nessas frases que às vezes vêm, né? A obra de Deus é acreditar, quem vê o Filho, quem conseguir ver. Mas isso está dentro de um quadro. Jesus está dizendo um assunto, aí ele está falando isso por causa de um assunto. Então, às vezes a gente pega texto da Bíblia, assim, a gente arranca ele e faz aplicações muito práticas dele em algumas coisas da nossa vida, e não é que é errado fazer, mas o sentido profundo e primeiro do texto é do Evangelho de São João e também do discípulo de Emaús, a Eucaristia. E sim, a gente pode pegar esses textos e fazer muitas aplicações, eu que o diga, né?